Esse vídeo aqui é bastante importante, bastante estratégico, vai te ajudar muito a não ficar mais entre duas alternativas, ou pelo menos que isso ocorra muito menos. Eu vou mostrar uma técnica de resolução de questões que eu criei. Na verdade, eu criei durante várias mentorias ao vivo, em contato com os meus alunos ali, lidando direto com as dúvidas deles. Eu fui percebendo que havia uma forma de resolver as questões de linguagens e disse para eles, ó, eu acho que dá para tentar resolver assim, sigam esse passo a passo aqui. E eles seguiram seus estudos, começaram a fazer isso e começaram a ter um aumento muito significativo no número de acertos. E um grupo muito específico de alunos, o grupo que passa de 40 acertos, começou a me dizer bastante que isso fez bastante sentido, que inclusive foi um diferencial para eles saírem às vezes de 39 para 42, para 41, ou às vezes até mais acertos na prova de linguagens, tá? Então eu vou te mostrar esse passo a passo sempre, né, claro, aplicando isso nas questões. Então é realmente um remédio aí contra um problema muito tradicional, né, da galera que faz a prova de linguagens, que é ficar entre duas alternativas. E o pior do que ficar entre duas é marcar errada e às vezes nem entender por que tá errado, sabe? E isso eu acho que é muito, muito doloroso mesmo, porque a pessoa fica assim, bom, mas espera aí, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido essa alternativa certa, a pessoa começa a brigar com a prova e um sentimento realmente de impotência, né? Vamos tentar mudar isso então com esse vídeo. Eu vou mostrar já direto na questão, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só melhorar a forma como eu vou te apresentar a questão, porque o jeito que eu vou mostrar a questão para ti já vai fazer diferença aqui na explicação dessa técnica, tá? Que é uma técnica bastante diferente do que você está acostumado, tá bem? Você vai entender por quê. Basicamente é o seguinte, eu vou me concentrar aqui, né? Caso você me acompanhe, geralmente eu estou sempre relacionando as questões com as habilidades, que é o edital oficial, mas aqui, nesse vídeo especial, eu vou tentar me concentrar apenas na questão. Eventualmente, posso aqui fazer algum comentário sobre a habilidade, mas eu quero apenas que a gente olhe para essa questão. É uma questão do Enem de 2020, da primeira aplicação, questão de número 37 da prova amarela, tá? Um texto de Olavo Bilac, né? De Olavo Bilac. Não é só dele, né? É de um outro autor que eu desconheço, tá? E é um poema. Então, aqui já começam as coisas, né? Enfim, geralmente todo mundo diz que as questões de poesia sempre são difíceis e realmente elas tendem a ser, mas não é exatamente o caso dessa, né? Enfim, já estou divagando aqui. Vamos nos concentrar o seguinte: a técnica para resolver as questões não é uma técnica que tu tenha que usar sempre, entendeu? Tu vai ver aí nos teus estudos o que vai fazendo sentido, mas é algo para tu começar a colocar em prática, né? Especialmente no treinamento. Ela é uma técnica que deixa a resolução talvez um pouco mais lenta, mas quando tu olha para as alternativas, tu já encontra a resposta certa. Então, talvez ela é mais lenta na leitura, mas mais rápida na hora de encontrar a alternativa certa, né? Às vezes a gente vai muito rápido no texto e no enunciado e fica patinando nas alternativas certas, pula, erra e etc, tá? O negócio é o seguinte, lê o enunciado, né? Até aqui não tem nenhuma novidade, lê o enunciado primeiro, ler o texto a partir do que o enunciado pediu, esse negócio de ler o enunciado antes do texto é para que tu vá para o texto buscando exatamente o que o enunciado pediu, tá? E aqui vem a técnica e a diferença, tá? Depois de ler o texto, tu vai ler o enunciado de novo e vai construir uma alternativa ideal na tua cabeça antes de ler as alternativas da questão. Se tu estiver treinando em casa, tenta até tapar as alternativas para que tu realmente não tome contato com aquilo, entendeu? Nenhuma vez antes de criar uma alternativa ideal na tua cabeça. Então, o passo a passo é enunciado, texto, enunciado e construção de uma alternativa ideal. Tu vai criar na tua cabeça o que seria uma resposta certa. Isso já vai fazer o teu cérebro trabalhar muito
É um exercício bastante ativo, porque tu vai ter que elaborar uma frase que responda à pergunta, e só depois dessa frase ser elaborada, da maneira como tu conseguir, da maneira como as palavras vierem, claro, com objetividade, claro, respondendo ao que o enunciado pediu e, claro, seguindo o que está escrito no texto, pelo amor de Deus, fazendo um exercício muito rigoroso aqui de leitura, não de interpretação, né? A interpretação é quando você associa ao seu modo o texto ao que você viveu, ao que você acredita, às suas experiências. Leitura é a codificação sistematizada, tá certo? A gente e nós estamos aqui criando um sistema de leitura, enunciado, texto, enunciado, construção da alternativa ideal. Tá certo? Esses são os 4 passos, né? E quem tiver aí chegando primeiro no vídeo, quiser colocar aqui nos comentários para a galera chegar e ver e já ter isso registrado por escrito também. Então vamos lá, tá? Vem comigo, vamos colocar em prática. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que a descrição faz o quê? Então a gente vai para esse poema, já sabendo que ele é um poema que descreve e acaba exaltando, né, o símbolo nacional, que é a bandeira, a palavra símbolo, né, que é uma palavra central aqui para todo estudo de linguagens, né? A linguagens é um sistema simbólico, então pensar a bandeira não como um pedaço de pano com cores, mas como um pedaço de pano que simboliza algo para além da sua materialidade. A bandeira representa algo muito maior do que um pedaço de pano com cor, representa uma ideia de nação, representa o país, representa a unidade desse país, representa, simboliza mesmo, né? Um povo, um território, um idioma, uma cultura, né? Uma na sua multiplicidade, tá? Então existe uma descrição desse símbolo nacional na medida em que essa descrição faz o quê? Então a gente vai para o texto buscando essa descrição, sabendo já que o texto descreve a bandeira e exalta na medida em que faz o quê, né? Hino à bandeira. Em teu seio formoso retratas, então aqui já tem a segunda pessoa do singular, né? Tu retratas, como se estivesse falando para a bandeira, né? É um hino para ela, né? Uma declaração de amor quase à bandeira. No teu seio formoso tu retratas esse céu de puríssimo azul, a verdura destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Cara, não sei se tu lembra, eu lembro das minhas aulas do colégio que a gente aprendia lá que o amarelo é do ouro, o céu é do azul, o verde das matas, né? Então tá descrevendo as cores da bandeira e o que cada cor simboliza. Contemplando o teu vulto sagrado. O que é vulto? O que é vulto? Vulto é, né, uma espécie de sombra que passa ali. Então, o que é o vulto da bandeira? Cara, é a bandeira hasteada, né, e gerando uma espécie de sombra, tá? Ou o próprio vulto dela, né, balançando ao vento. Eu imagino que seja uma coisa assim, entendeu? Contemplando o teu vulto sagrado, tipo assim, olhando, né, para ti, bandeira balançando, a gente compreende o nosso dever. E o Brasil, para os seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Então, o Brasil que é amado por seus filhos, né? Nós somos filhos da pátria, o Brasil vai ser poderoso se a gente contemplar você, ó, a bandeira. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou momentos de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Então, assim, dessas 3 estrofes, tá? Qual que a bandeira está sendo descrita como ela é? A primeira estrofe, né? Está falando das cores da bandeira. Aqui fala mais ou menos, o segundo parágrafo seria mais uma situação, assim, né? Em que as pessoas estão olhando a bandeira e compreendendo o seu papel. E aqui também está dizendo que a bandeira paira sobre nós, né? Sobre todos nós, tá? Mas vamos lá. Eu vejo o primeiro parágrafo como o mais descritivo, tá certo? Então, assim, a descrição é um recurso desse texto para exaltar, para elogiar, para enaltecer a bandeira. Na medida em que essa descrição faz o quê? Constrói agora uma alternativa ideal. O que esse trecho
do poema, que é descritivo, está fazendo? Está descrevendo o que da bandeira? As cores da bandeira. Está descrevendo as cores da bandeira e talvez o significado que cada cor tem. Ó, a gente acabou de construir uma alternativa ideal. As cores da bandeira e como que essas cores aparecem em partes diferentes da bandeira. No teu seio, ó, a bandeira, tu retrata o céu, o verde das matas, o esplendor nas suas cores. Fechou? É isso. Então, a gente vai ter que. Olha só a virada de chave aqui. Em vez de tu ler as alternativas antes e ficar tentando encaixar e ficar te perdendo nesse negócio de interpretação, por isso que linguagens não é interpretação, por isso que tu tem que piorar a tua interpretação, porque quanto mais tu interpreta, mais tu projeta no texto coisas que às vezes não estão no texto, mais tu te confunde, mais tu te afunda entre duas, entre três alternativas e às vezes nenhuma delas é o gabarito. Por isso que não é. Olha só como a gente vira o jogo. Em vez de ler as alternativas e ficar tentando encaixar, a gente constrói a alternativa ideal e a gente vai ver qual é a alternativa que mais se relaciona com essa alternativa ideal. O que que a gente percebeu? Que a descrição é o recurso utilizado para exaltar a bandeira. Na medida em que a descrição faz o quê? Ela descreve, sendo redundante aqui, as partes da bandeira. Qual é a alternativa que mais vai combinar com essa descrição das partes da bandeira? Perfeito? Pode ter construído aí uma outra alternativa ideal com outras palavras, mas a gente precisa chegar mais ou menos nessa ideia, senão a gente não está fazendo direito. Senão a gente está interpretando em vez de ler. Senão a gente está projetando no texto o que não está nele, em vez de fazer o que tem que ser feito, que é codificar. Perfeito? Então vamos lá. Qual é a alternativa certa agora? Especialmente se tu nunca fez essa questão, esse momento vale ouro para ti, tá? Qual é a melhor alternativa que explica, que conecta, né, com essa nossa alternativa ideal? Descrição é o recurso utilizado para exaltar o símbolo, na medida em que descreve as cores da bandeira, na medida em que remete a um momento futuro, na medida em que promove a união dos cidadãos, na medida em que valoriza os seus elementos, na medida em que emprega termos religiosos ou na medida em que recorre à sua história. Qual tu marcou? Decide aí, especialmente se tu nunca fez. Gabarito dessa questão, letra C de Canadá. Observa como valoriza os seus elementos, combina com essa descrição das partes da bandeira. Nas partes da bandeira, né? Eu acho que geralmente a galera pode. Eu acho que é relativamente tranquilo eliminar a letra a letra D e a letra E. Elas não têm, assim, praticamente nenhuma relação com o que está escrito, né? Não tem, remete a um momento futuro, não tem, né? A pessoa teria que fazer uma mega interpretação para dizer que o há de ser é futuro, o povo será feliz, né? Mas assim, esse será é muito mais um uso do um tempo verbal para dizer o que o povo vai ser feliz cuidando da sua bandeira, contemplando, não é uma previsão, né, do que pode acontecer. Em termos religiosos, a pessoa teria que fazer o quê? Que eu nem sei direito de onde é que ela ia tirar, né? Alguma coisa religio vulto, ela ia interpretar que vulto do sagrado é coisa de religião, né? Teria que ser muita interpretação. Mas eu acho que para marcar a letra B de bola, ela realmente o último parágrafo, né? No último parágrafo, a gente tem aqui uma relação entre bandeira e, ahn, e união não, né? Aí é que tá, mas dizendo que as pessoas, os brasileiros lutariam pelo país, né? Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. Só que aí é que tá, compreendemos o nosso dever, a gente tem que ser literal, por isso que tem que piorar a tua interpretação para melhorar a tua leitura. O que significa compreendemos o nosso dever? Significa que a gente compreende o nosso dever, cada um sabe o seu papel. Cada um faz o que tem que ser feito. Isso é diferente de a gente vai ficar unido e se amando.
Na verdade, a convivência pacífica é o entendimento de que eu não tenho que gostar da pessoa, mas eu tenho que cumprir o meu papel e respeitar no máximo, né? Então, dizer que a bandeira é a união, a gente teria que interpretar um pouco aqui e não ler. O que nós e outra coisa, e aí vem outra coisa, vem o enunciado, né? Claro que a afinidade com as habilidades, entender qual é a habilidade dessa questão, vai tornando o teu raciocínio cada vez mais rápido, né? Mas qual é a estrofe que descreve e exalta o símbolo nacional? É a primeira. Descreve como a bandeira é, suas cores, na medida em que valoriza os seus elementos. Essa cada cor está relacionada a uma ideia, né? Super importante, tá? Então, letra C, tá certo? Para a gente chegar na B, teria que fazer um pouco de esforço. Ahn, enfim, né? Mas por que que eu estou falando isso? Porque o Enem, originalmente, ele foi feito para ter uma alternativa certa, uma um pouco errada e outras três mais erradas, entendeu? São quatro erradas e uma certa, mas das erradas tem uma ali que faz algum sentido, entendeu? Inclusive, havia um tempo, até o Enem de 2016 ou 2017, se eu não me engano, que quem marcasse essa alternativa, essa menos errada, contribuía pontos para tri, entendeu? Isso é bacana, interessante, porque a pessoa o Enem acaba levando em conta o processo de raciocínio que a pessoa quer dizer que ela pensou para fazer a questão, né? E não marcou qualquer coisa. Mas agora não mais, né? De 2017 para frente isso não funcionou mais. Eu não tenho muita informação do porquê que isso mudou, mas a composição das questões ainda segue essa lógica. Então, por isso que até é legal terminar esse vídeo dizendo que se você fica muito entre duas, é um bom sinal. Você pode mudar a perspectiva, entendeu? Ficar entre duas quer dizer que você está conseguindo eliminar três e ficar entre duas. Obviamente, é bom se você está ficando entre duas e uma delas é a certa, né? Senão aí. Agora o que está faltando, talvez é usar essa técnica que eu estou te dando para tu não ficar mais entre duas, ou ter um critério para diferenciar o que que é a tua interpretação do que é leitura objetiva, né? Resposta ao que está sendo perguntado exatamente. Beleza? Show! Essa questão era uma das 5 mais fáceis da prova. Ao contrário do que dizem, né? Questão de poesia é sempre difícil. Deixa as de poesia para o final. Cara, muito cuidado. Já que tu vem até o final aqui, tá uma pessoa que está conectada comigo. É sempre minoria que vem até o final de todos os vídeos do YouTube. Se tu vê até aqui, cara, não cai nessa de... As questões de imagem são sempre fáceis. As de poesias, questões que valorizadas pela tri, sabe aqueles videozinhos que a galera bota efeito? Cara, não existe isso. Quem se dedica a estudar a tri de verdade sabe que é muito mais fluido, muito mais complexo do que uma lista de coisas que sempre acontece. Nada é sempre no Enem. O que não quer dizer que ele não tenha estabilidade, que ele não tenha um edital, que ele não tenha padrões, ele tem, mas são padrões muito mais interessantes do que uma lista, tá? Então, eu acabei de mostrar uma questão de poesia que é fácil, e que talvez sem essa técnica que eu dei, tu poderia resolver e acertar, mas será que tu faria com tanta certeza, né? Eu sou muito interessado em raciocínios replicáveis. Essa é a essência do meu trabalho. Se você for me acompanhar e me ouvir com um pouco mais de atenção, eu estou sempre tentando buscar um passo a passo que tu aplique numa questão e tu consiga aplicar em várias outras e ir te tornando cada vez mais independente de mim, né? Eu sempre tento ensinar para que a pessoa não precise de mim, pense por si só, com ferramentas, né? Com esforço, mas um esforço direcionado, tá? Então, espero que ajude aí a você não ficar mais entre as alternativas e se ajudou, indica esse vídeo para um amigo, né? Pega o link desse vídeo, manda para alguém, fala para a pessoa assistir, essa pessoa vai confiar muito mais em você do que em mim inicialmente, e a gente pode tirar ela dessa crença aí da interpretação. Nesse momento tem milhões de pessoas, milhões não é força de expressão, é literalmente milhões de pessoas no Brasil que precisam ir bem na prova de linguagens e estão aí achando que estão se preparando, quando na verdade estão só se despreparando na selva da interpretação, tá? Então fica meu apelo para você compartilhar esse vídeo. Eu acho que ele pode ajudar, além de você ajudar mais pessoas, tá? Tamo junto, um abraço.